Hoje eu gostaria, então, de propor uma outra relação com o pensamento, que na filosofia nós colocamos como experiência do pensamento. Então, existe o pensar, que é inerente a todo ser humano, e a experiência do pensamento, que é quando o pensamento se coloca contra si mesmo, ou seja, estamos na área, portanto, da crítica. Por um outro lado, muito se fala no contemporâneo da noção de crítica. Se pensarmos aí todas as pautas políticas, as pautas minoritárias, as pautas identitárias que estamos atravessando, não só na moda, mas em outras linguagens e outros campos também da ação política, mas muitas vezes me parece que a noção de crítica que está pressuposta por detrás disso é uma ideia de desconstrução pela desconstrução. O que eu quero dizer? Muitas vezes, pelo menos é uma percepção que eu tenho, claro, a partir dos autores no qual eu me filio, de que há uma ausência de um olhar para a própria história. Né? Parece, então, que a crítica, ela olha somente para o contemporâneo, para o presente, sem fazer, sem realizar a mediação com o campo da história. Em outras palavras, precisamos pensar também como, a partir do que significa desconstruir no presente, como nós podemos, então, dialogar com uma tradição histórica, tradição filosófica, tradição sociológica, literária e artística. Ora, a tradição aqui, né, é uma noção que se tornaram tanto quanto complicada no contemporâneo, né, muitas vezes até adquirindo ares conservadores, mas a tradição, ao contrário do que postula certa corrente de pensamento conservadora, ela se atualiza no tempo histórico. A tradição, ela necessita ser ouvida, é sempre esse diálogo partindo do presente, ouvindo o passado e atualizando essa tradição no presente histórico. Então, trata-se de pensar hoje também como nós podemos ouvir não só a tradição filosófica, a tradição da historiografia, da sociologia, das artes, mas também da teoria de moda, para questionarmos o presente. Então, é sempre uma pergunta ao contemporâneo. Por um outro lado, a noção de moda no contemporâneo, se nós formos para muito brevemente, evidentemente que não se trata aqui de fazer um esboço na sua totalidade, já sabemos, isso é um lugar comum, de que a nossa sociedade, para além de uma sociedade do consumo, uma ideia que vem sendo postulada desde os anos 50, quando adentramos aí, por conta de uma nova etapa do capitalismo, a sociedade de consumo, mas também aquilo que Guy Debord vai chamar de sociedade do espetáculo, ou seja, uma sociedade que ela não é somente mais mediada pelas mercadorias, as relações sociais, mas ela é, sobretudo, mediada pelas imagens. Ora, parece-me também, aqui eu já coloco uma provocação, de que hoje, no contemporâneo, quando nós pensamos, então, na imagem de moda, e aqui eu estou abarcando a imagem de moda na sua totalidade, seja a fotografia, seja o fashion film, a imagem em movimento, né, próxima do cinema, seja quando, por exemplo, a indústria pop, as cantoras e os cantores da indústria pop se utilizam da linguagem estética de moda, ou nas redes sociais, que é o lugar no qual nós temos muito mais proximidade no cotidiano. Ora, me parece que há um esvaziamento da narrativa de moda. Eu venho defendendo nos meus cursos, quem participa sabe muito bem disso, de que existem 3 dimensões para pensarmos o fenômeno social da moda, ou a moda como organização social da aparência. Quais são, então, essas 3 noções? A moda real, a moda escrita e a moda imagética. Quem trabalha essa noção, enfim, essas 3 noções, na realidade, é um semiólogo e filósofo francês chamado Roland Barthes, no livro dele Sistema da Moda, de 1967. Bom, o Barthes, para além do que ele diz, não nos cabe aqui explorarmos com profundidade o livro, o Barthes vai dizer o seguinte: o que é a moda real? A moda real é quando uma moda ela ainda não adentrara um sistema comunicativo. É a moda usada no cotidiano pelo indivíduo, ou seja, é a roupa que seja uma roupa no qual aquele indivíduo pedira para fazer
ser uma costureira ou comprara, ou seja, é a roupa na qual ela veste um corpo real, o corpo de uma individualidade. Por um outro lado, existe uma moda escrita, que é justamente quando a moda se torna objeto discursivo, se torna linguagem verbal, geralmente em meios de comunicação, pensemos aí o jornalismo, né, tanto a reportagem quanto a matéria sobre um determinado desfile ou uma determinada tendência, ou mesmo a crítica de moda que falaremos logo a seguir. Bom, então há uma proximidade, como o Barthes vai dizer, entre a escrita, né, e a moda, quase transformando a moda num aspecto literário. Não à toa que os escritores do século XIX, em sua pluralidade, e salvo as suas diferenças, José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim de Manuel Macedo, Honoré de Balzac, Flaubert, todos eles, olhando o fenômeno social da moda inserida na modernidade capitalista do século XIX, trouxeram, então, a moda e a questão das vestimentas para suas literaturas. Então, existe uma dimensão literária ligada à palavra e ligada também à roupa, né? Basta pensarmos aí que a mesma etimologia da palavra texto é a mesma de tecido, que é o texere em latim, né? Então, existe aí uma proximidade, como o Barthes vai apontar. Por um outro lado, existe a moda imagética, que é quando justamente aquela moda real criada por um estilista ou por um costureiro, se for ligado à alta costura, ou um fashion designer, ela é inserida num circuito, num contexto narrativo. Que contexto, ou melhor, quais contextos são esses? Podemos nomeá-los nas suas pluralidades. O desfile de moda talvez seja o primeiro contexto, circuito narrativo, no qual aquela roupa concreta, a moda real, ela adentra, então, um discurso narrativo, ela cria um imaginário. Se pensarmos que uma coleção, veremos isso adiante, ela não é apenas uma coleção de formas, né, formas das vestimentas, com silhuetas, volumes, massas, proporções, simetria ou assimetria, textura, tecidos, cores, mas ela é também uma manifestação de uma coleção de ideias, né? Então há uma passagem aí de um caráter criativo, de um caráter abstrato, portanto, por parte do criador de moda, que se materializa, então, por meio das formas da vestimenta. Uma outra narrativa possível é o editorial de moda. O editorial de moda ou as campanhas também, né? E no contemporâneo, como eu havia dito, o fashion film, que também se tornara uma linguagem. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Que parece-me que há um esvaziamento da narrativa no sentido que tudo se tornara, então, imagético, né? Tudo se tornara, então, apenas discurso imagético, criação de imaginário, narrativa por meio das imagens. Há um esvaziamento nesse sentido da própria criação em si de moda, da própria materialidade da vestimenta, né? Em outras palavras, perde-se em qualidade, em termos de coleção, e aqui qualidade eu estou me referindo mesmo ao produto, ao acabamento do produto, às técnicas de modelagem, às técnicas de mulagem, em detrimento apenas de uma imagem que visa chocar por si mesma, ou seja, é o choque pelo choque, é a polêmica pela polêmica. Bom, há ainda nesse sentido, se pensarmos nas redes sociais, né, aquilo que nós podemos dizer que é uma influência da linguagem estética de moda, que é uma estetização, né? Muitos vão chamar essa estetização como lugar, inclusive, se pensarmos aqui especificamente numa rede que é o Instagram, né, de vida instagramável, ou seja, aquela estética na qual tudo se torna perfeito, tudo é pensado para que não só comunique uma ideia, um estado de ânimo, um estado de alma, mas nada que seja excessivo, nada que não seja um belo, dentro de uma determinada concepção de belo, deve ficar de fora, né? Ou seja, a vida passa aí por uma espécie também de estetização nas redes sociais.